Esse é o terceiro episódio dessa série. Essa série tem o título de Kenosis. Estamos, ao longo desse mês do Advento, estudando e meditando sobre o mistério do esvaziamento de Cristo. Kenosis é essa expressão grega que fala do fato de que Deus se tornou homem, Deus vestiu a carne, na segunda pessoa, o Filho. Aliás, ele não vestiu a carne somente naquele momento da história. A teologia cristã e o Evangelho nos ensina que Deus vestiu a carne para sempre. Há um homem assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, absolutamente humano, absolutamente divino, governando soberanamente o universo. É a voz de um homem que os astros obedecem, é a voz de um homem que governa o universo e tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra. Tudo que tem dentro do cosmos e fora do cosmos. Por isso, nesse tempo do Advento, a gente vem aprendendo algumas verdades cruciais sobre, enfim, esse mistério do esvaziamento divino, Deus se vestindo da carne humana. Em primeiro lugar, no domingo retrasado, nós falamos sobre o Deus que se fez homem. Nós olhamos para Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, e descobrimos que a principal lição, talvez uma das lições mais imediatas da teologia que nos diz que Deus vestiu a carne, é o fato de que nós somos convidados para um estilo de vida humilde. Assim como Cristo, ele se esvaziou, vestiu a carne e se tornou homem. Não qualquer tipo de homem, ele se tornou um homem, um escravo judeu. E não só um escravo judeu obediente que foi até a morte e morte de cruz. Então, com o Deus que se fez homem, nós aprendemos a lição da humildade. A doutrina da encarnação é um golpe fundamental, cabal, em toda e qualquer experiência de orgulho humano. Domingo passado, nós descobrimos que Deus não somente se fez homem, mas se fez homem com um propósito, de servir, e falamos sobre o Deus servo. Deus servo, o Deus que decidiu assumir a condição de serviço, de servo, serviu, literalmente isso, para nos modelar que o caminho do cristianismo não é o caminho de ascendência, mas é o caminho de serviço. Não é um caminho de conquista de glória pela força humana, mas é um caminho de devoção servil a Deus e aos outros. Hoje quero lhes falar sobre o Deus que não somente é homem, não somente é servo, mas também é pobre. O texto que a gente acabou de ler, ele diz isso claramente: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Agora, para a gente entender essa expressão que aparece aqui em 2 Coríntios, no capítulo 8, a gente precisa entender um pouquinho daquilo que Paulo está articulando ao longo dessa epístola. Essa epístola de 2 Coríntios, talvez junto com o texto de Gálatas, talvez sejam as epístolas mais biográficas que o apóstolo Paulo produziu. É mais onde ele apresenta informações sobre quem ele seja, sobre a sua vida e etc. Nós aprendemos profundamente sobre a biografia do apóstolo Paulo nessas duas epístolas, 2 Coríntios e Gálatas. E aqui em 2 Coríntios, especialmente a partir do capítulo 8, o apóstolo Paulo ele vai apresentar um projeto que ele quer movimentar as igrejas ali da região da Grécia, as igrejas ali da região da Macedônia, para uma coleta generosa para os cristãos pobres da Judéia. Então o apóstolo Paulo está mobilizando as igrejas para levantar uma oferta de valor substancial que ajudasse aqueles cristãos que estavam sendo duramente perseguidos ali na região da Palestina, ali na região da Judéia. Os cristãos de Jerusalém estavam sendo perseguidos, a igreja de Jerusalém estava sendo duramente perseguida. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo então se reúne com aquelas igrejas que já estavam no continente europeu e fala: a gente precisa fazer alguma coisa. E é o primeiro movimento de tentar convencer a igreja de Corinto a participar desse movimento de generosidade,
é o movimento de mostrar para os coríntios que eles não estavam sozinhos. Eles dizem, olha, os irmãos da Macedônia, a igreja de Filipos já está participando. A igreja de Filipos está envolvida. Então, senhores coríntios, participem também. A segunda razão que ele dá para que os coríntios pudessem participar dessa coleta é o fato de que não somente eles tinham outros irmãos participando, mas é o fato de que Deus se fez pobre para nos abençoar profundamente. Em outras palavras, a razão pela qual o apóstolo Paulo quer promover e lembrar estes irmãos da igreja de Corinto a serem generosos é uma razão teológica. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam ser generosos, vai ser importante a participação de vocês no cuidado dos irmãos de vocês que estão passando perseguição e dificuldade ali na região da Judéia. Não é só porque você tem outros irmãos que estão engajados, não é só porque este é um movimento apostólico, não é só porque isso está acontecendo e a gente precisa se mexer, porque há uma urgência, não. Antes de todas as coisas, existe uma razão teológica para que vocês possam se envolver com isso. E a razão teológica é, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre. E nesse verso, eu consigo enxergar 6 definições ou 6 características dessa generosidade de Cristo ao se fazer pobre. Então eu quero tentar ser o mais rápido que eu consigo para cobrir esses 6 pontos. Hoje eu vou pregar um sermão de 6 pontos. Espero não matar você hoje em 6 pontos, mas queria pedir a sua atenção. O texto diz para a gente o seguinte, como eu acabei de falar, que ele sendo rico, Senhor Jesus sendo rico se fez pobre. E note que o texto não está dizendo que a generosidade do Senhor Jesus Cristo está no fato de que ele sendo rico, ele podia dar muitas coisas para o seu povo. O texto não diz que ele sendo rico, ele usou da sua riqueza para ser generoso com o seu povo. Não é isso que o texto está dizendo. Aliás, se você ler essa expressão graça que aparece no versículo 9, pois vocês conhecem a graça. Essa expressão grega que aparece aqui, ela poderia ser muito bem traduzida pela expressão generosidade. Então o apóstolo Paulo está falando do movimento de generosidade de Jesus. E ele está dizendo, a generosidade de Jesus, ela não diz respeito a ele ser rico. E por que é rico? Então ele age generosamente com aqueles que precisam, ou age generosamente para com o seu povo. Não é isso que o texto está dizendo. Porque essa é uma lição importante que a gente precisa entender, meus irmãos. Porque a gente está acostumado a pensar que generosidade é um movimento ou de gente que é rica, ou de gente que tem de sobra, ou é aquele movimento da abastança. Não, a generosidade de Jesus para com o seu povo está no fato dele ter feito a si mesmo um homem pobre, para se tornar semelhante àqueles a quem ele quer alcançar. Sendo rico, se fez pobre. O texto não diz que ele tinha muito para dar. O texto diz que ele se fez pobre. É isso que aqui consiste a generosidade. Por isso, meus irmãos, eu vim dizer a vocês que generosidade não é. Embora na nossa cabeça, muitas vezes a gente diga, eu só posso ser generoso quando sobra no meu orçamento, né? Eu só posso ser generoso quando existe um movimento de abastança. Ou eu posso ser generoso depois que eu paguei todos os boletos, né? Eu posso ser generoso. A generosidade na nossa cabeça está ligada a uma condição de, enfim, abastança material. Nesse texto, claramente, Jesus está sendo mostrado a nós como a sua generosidade não está ligada à sua riqueza. Porque generosidade não é mera transferência de recursos. Generosidade é a entrega do ser. Sendo rico, se fez pobre. Generosidade não é sobre sobrou, eu vou fazer alguma coisa. A generosidade é sobre eu dar de mim por aquele que quero abençoar. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes a gente assina cheques poupudos
para que a gente não se envolva. Porque é muito mais fácil assinar um cheque poupudo e não se envolver do que dar de si e se envolver, tornar-se semelhante àquele que quer abençoar. É por isso que muitas vezes a gente contribui, às vezes generosamente, né? Na igreja, ou com aquele parente nosso que está passando por uma dificuldade, ou por uma situação que a gente descobriu e etc. E a gente acha que generosidade é mera transferência de riqueza. Então sobrou, eu posso transferir essa riqueza. Não. Generosidade nesse texto é a entrega de si. Jesus é absolutamente generoso porque Ele se faz, Ele se doa, Ele se entrega, Ele aceita a condição da pobreza para poder alcançar aqueles que estão na pobreza e são miseráveis. Por isso que é possível estar com o orçamento apertado e ser generoso. É por isso que é possível, às vezes, estar com o negócio apertado e ainda assim ter um caráter generoso. Porque, acredite, generosidade não diz respeito somente a bens materiais que nós possuímos. Generosidade, acima de todas as coisas, é um caráter, é uma característica, é uma virtude de um indivíduo que não entrega para se isentar de responsabilidade, mas entrega como uma expressão de entrega do seu próprio ser. Isso, meus irmãos, é uma coisa que choca a gente muitas vezes. Isso é uma coisa que, enfim, precisa ser considerado de maneira muito criteriosa por mim e por você, porque é uma transferência de vida que Deus quer de nós. Deus, Ele quer produzir no meio do seu povo gente generosa, porque Ele quer gente que não só transfere recursos, mas entrega a vida. Uma das experiências mais marcantes que eu passei na minha vida, em termos de encontrar gente verdadeiramente generosa na minha vida, foi quando eu ainda morava lá nos Estados Unidos, e quando eu estava no segundo ano do meu curso lá de mestrado em teologia, eu trabalhava para o meu orientador de mestrado, Dr. Eugene Merrill. E o meu orientador de mestrado, Dr. Eugene Merrill, ele me contratou para ser o assistente acadêmico dele. Então, eu era o assistente acadêmico dele. E quando eu comecei a trabalhar com ele, a única coisa que eu pedi dele é que ele me dispensasse do meu trabalho nesse período, justamente nesse período de Natal, para eu poder vir para o Brasil visitar a minha família, visitar meus pais, minhas irmãs e etc. E num belo de um ano, estou eu lá, e de repente ele virou para mim e falou assim: ô Isaac, quando é que você vai para o Brasil só para eu me organizar aqui nas agendas, porque, enfim, você já tinha combinado, tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas só diz aí que tempo, quais são as semanas aí que você vai estar fora para eu me organizar aqui. Aí eu virei para o Dr. Merrill, naquele ano eu estava muito sem grana, estava apertado de tudo. Aí eu virei para o Dr. Merrill e falei: Dr. Merrill, eu não vou não, porque, enfim, não consegui achar nenhum valor acessível que compensasse pagar o que eu iria pagar para ficar apenas duas semanas e meia no Brasil. Aí ele falou: tá bom. Ok. E aí, enfim, estávamos começando o tempo do advento, lá nos Estados Unidos, e o tempo do advento, como você sabe, lá na cultura norte-americana, começa no jantar de ação de graças das famílias. E o Dr. Eugene Merrill, ele tinha esse hábito de convidar os seus alunos, que ele orientava, para celebrar o jantar de ação de graças na casa dele com a esposa dele. Então ele convidou lá todos os alunos mestrandos e doutorandos que ele orientava para, enfim, trazer para sua casa para a gente ter aquela noite do dia de ação de graças, etc. E nesse dia foi muito interessante porque ele decidiu dar um presente para cada um dos alunos orientandos dele. E aí ele foi pegando os alunos, né, os alunos de pedigree, alunos doutorandos, foi lá, entregou, deu uns presentes, etc. Aí deu para um, aí deu para outro, deu para outro, deu para outro, pulou eu e deu para um outro. Aí eu fiquei absolutamente constrangido. Eu falei: eita, o que será que eu fiz, né? O cara vem na fila, dá para um, dá para um, dá para um, dá para um, pula o gordinho brasileiro e entrega para o outro. Eu fiquei constrangidíssimo. Eu falei assim: eu acho que esse cara vai me demitir, sei lá o que vai acontecer. Esse homem, enfim, eu fiquei muito constrangido, a ponto de falar assim: mano, eu vou embora. O que eu estou fazendo aqui, né?
E aí terminou o jantar, o pessoal começou a se despedir, ele virou para mim e falou assim, vai embora não. Eu falei, tá bom. Fiquei lá. O chefe falou, tá falado, né? Aí de repente todos os meus colegas foram embora, ficou só eu e ele lá na casa dele, junto com a sua esposa. Aí ele virou para mim e falou, espero que eu não tenha te constrangido, porque eu não dei nenhum presente a você. Eu falei, não, imagina. Só que ele falou, não, é porque eu e a minha esposa, nós temos um presente especial para você. Aí ele puxou do pullover dele, assim, do bolso do pullover dele, um envelope e falou assim, aqui está uma passagem para você ir para o Brasil ver a sua família. E eu sabia que aquilo era um movimento. Eu sabia que o Dr. Edmero tinha recurso para isso, para me abençoar nesses termos. Mas deu para perceber que ele estava fazendo aquele movimento, não porque ele tinha recurso, mas porque ele genuinamente estava dizendo assim, eu me importo contigo, camarada. Eu me importo contigo, eu sei que vai te fazer bem ir ver a tua família nesse final de ano. E eu lembro de voar, Dallas, São Paulo, chorando, celebrando a graça de Deus, porque tinha testemunhado alguém que de fato tinha entendido que generosidade não é sobre a sobra, não é coisa de gente que tem de sobra, é coisa de gente que entrega de si. Tornou-se pobre, se fez pobre, porque, como disse, não é mera transmissão de riqueza, é transmissão da vida. Em segundo lugar, generosidade está atrelada no texto ao amor sacrificial de Jesus. Olha só que interessante, o texto fala para nós que, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor. É bem verdade que a expressão por amor ela não aparece na sua forma original. Na verdade, a ideia é aquela assim, por vocês, pelo bem de vocês. É uma preposiçãozinha grega que aparece na sua forma original do texto. E o texto está dizendo assim, ele se fez pobre por vocês. Pelo bem de vocês, em benefício de vocês, você poderia traduzir assim. E aí o tradutor aqui da língua portuguesa decidiu colocar por amor, porque, de fato, expressa bastante esse movimento de uma generosidade que não é uma generosidade da obrigação. É uma generosidade que é amor em prática. Porque generosidade, meus irmãos, fundamentalmente é amor colocado em prática. O generoso não é aquele que faz por obrigação, é aquele que, enfim, faz para cumprir um checklist da espiritualidade reformada. Não, o generoso é aquele que faz porque ama antes de qualquer coisa. Generosidade é um movimento prático, traduzindo um amor de um coração redimido. Porque acredite, meus irmãos, se é amor prático, aí a gente tira da equação a lógica da generosidade por obrigação. E com isso, deixe-me abrir um parêntese aqui e explicar a você os propósitos para os quais Deus nos concede aquilo que nós temos em termos de recursos. Tudo aquilo que nós recebemos, segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, tem 3 funções fundamentais. A primeira delas, e mais óbvia, é para nosso próprio sustento. Para o sustento nosso e da nossa prole, das nossas famílias e do nosso bem-estar. Sim, Deus nos sustenta por meio daquilo que Ele nos concede. Muitas vezes como fruto do trabalho das nossas mãos, muitas vezes como benefícios que recebemos da boa graça de Deus. Mas em primeiro lugar, Deus nos concede tudo aquilo que temos, em primeiro lugar, para o nosso próprio sustento. Para que saibamos que, em última análise, nós somos sustentados por Ele, e não pelo trabalho das nossas mãos. Em segundo lugar, Deus nos concede aquilo que nós temos e possuímos para que sejamos parceiros dele justamente na sua missão sobre o mundo, para que o Evangelho alcance outros lugares, para que o Evangelho é justamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando
os nossos irmãos de Corinto: olha, gente, vamos participar da obra de Deus. E em terceiro lugar, para o cuidado do pobre e do vulnerável. Nós escolhemos um mundo onde há pobreza. Nós escolhemos um mundo lá no jardim, onde há miséria. Nós escolhemos um mundo lá no jardim. No dia que nós nos separamos de nosso Criador, nós escolhemos um mundo onde nós vamos literalmente tropeçar em gente miserável e que precisa de condição, aquilo que nós chamamos de vulnerabilidade. Na Bíblia, inclusive, nós vemos um quarteto de vulnerabilidade, que é aquele quarteto que Deus manda o povo de Deus estar muito atento a esse quarteto, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, eles eram a casta mais baixa social que existia na antiguidade. Então o povo de Deus, na antiguidade, era convocado por Deus para, com os seus próprios recursos, apoiar o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, esses são os três propósitos fundamentais para tudo aquilo que nós recebemos da boa mão de Deus: o nosso sustento, o patrocínio da obra de Deus e o cuidado do pobre e do vulnerável. Por isso, eu vim dizer para você que se você se acha generoso porque você ajuda alguém, eu vim dizer, você não é generoso, você está cumprindo a tua obrigação. Se você se acha generoso porque eventualmente você contribuiu na campanha do Natal com o missionário da Urbana, eu vim dizer para você não é generoso. Porque o fim que Deus entende para os recursos que Ele coloca nas nossas mãos são justamente esses. E o espírito farisaico está justamente aí. A gente faz a nossa obrigação e a gente se gaba disso, né? O generoso não é o que faz por obrigação. O generoso é o que transcende a obrigação. Minha filha, de 2 anos e 10 meses, ela tem um poder violento de arrancar tudo que ela quiser de mim. Eu sou, sim, um pai babão que você não pode imaginar. Aí ontem, a Isabela, minha esposa, estava de plantão, foi para o hospital, ficou eu e a Antonella em casa. E aí a Antonella sabe que quando ela vai ficar com o papai é festa, porque ela tem a vida que ela pediu a Deus. Ah, papai, quero doce, toma. Ah, papai, quero ver desenho, veja. Ah, papai, quero fazer não sei o que. Tá bom, minha filha. Enquanto a Bela educa, eu absolutamente deseduco a minha filha. Talvez um dia eu vou ter que acordar para a vida, mas estou eu ontem com a Antonella em casa. Aí a Antonella estava vendo um desenho da Disney, a Cinderela. Aí ela virou para mim, enquanto eu estava trabalhando no computador, mexendo, inclusive dando um tapa final nesse sermão que estou pregando a vocês. Aí a Antonella vira para mim e fala assim: papai, eu falei: oi filha, quero um vestido da Cinderela, igual esse daqui, e trouxe para mim, para eu ver, ó, é esse daqui. Eu falei: ah, é. Aí ela virou para mim: por favor, papai, dá o vestido da Cinderela para mim. Eu não tenho obrigação nenhuma de dar vestido da Cinderela para a Antonella. As minhas obrigações para com minha filha não envolvem o vestido da Cinderela. Mas eu parei tudo que eu estava fazendo, abri o Amazon.com para ver se dava para comprar o vestido da Cinderela em algum lugar. Porque a generosidade, ela reside naquilo que é amor transmitido de maneira prática. É aquilo que sobrepuja a obrigação. Se você ajuda alguém, se você decidiu nesse Natal ajudar um parente teu, deixa eu te lembrar, você não faz mais do que a tua obrigação como cristão. Se você, enfim, ajudou um missionário, está participando da campanha do Natal missionário, está fazendo alguma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Isso não quer dizer que você seja generoso. Você está cumprindo os propósitos desenhados por Deus para os recursos que Ele colocou na sua mão. A generosidade é de outra categoria. Ela sobrepuja todas essas coisas. Ela sobrepuja a obrigação.
A generosidade, ela diz respeito àquilo que nós fazemos além da obrigação. Por amor. Então, como a minha filha sabe que tem o meu coração, ela tem esse perigo. E aí eu ligo para a Isabela e falo, amor, onde é que eu acho o vestido da Cinderela? Aí a Isabela me puxa para baixo e fala, você é louco? Você vai estragar tua filha, rapaz, acorda para a vida. Tua filha vai ser um nojo, você já pensou isso? Eu não quero nem saber. Porque aí está a generosidade. Generosidade não é movimento de obrigação. É um movimento prático de amor. Em terceiro lugar, generosidade é outro-centrada. Note que o texto diz, eu espero que você esteja vendo no texto o que eu estou falando, porque só vale a pena você ouvir o que eu estou dizendo se você estiver vendo no texto. Então volte no texto. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês. De vocês. Para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. A generosidade sempre é um movimento outro-centrada e não auto-centrada. Quando nós olhamos para o Deus que se fez pobre, nós descobrimos que generosidade, ela tem um foco no outro. Generosidade é um movimento que visa o bem do outro, que olha para o outro, que enxerga o outro. E quando nós somos absolutamente focados em nós mesmos, você já percebeu que o outro se torna invisível? Nós invisibilizamos o outro. Quando a gente está focado na gente, a gente sequer vê o porteiro do nosso prédio, gente. Vamos ser honestos. A gente lembra do porteiro do prédio na caixinha do Natal, né? A gente lembra, às vezes, de uma situação difícil que nossos funcionários estão passando, porque alguém falou e a gente lembra. Porque quando a gente vive uma vida absolutamente focada em nós mesmos, absolutamente autorreferente, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que a gente vai se tornar cego para o outro. A generosidade nos faz olhar para o outro. A generosidade nos faz perceber o outro. Aquele que antes estava invisível aos nossos olhos, ele se torna visível pela via da generosidade. É por amor de vocês. E talvez você esteja pensando, ok, pastor, eu entendi. Mas eu faço aí algumas coisas aí pelos outros, ok. Mas sabe como é que isso é aplicado de uma maneira que dói? Você já parou para perceber o quanto a gente faz, um monte de coisa que a gente faz, não necessariamente por causa do outro, mas para que a gente se sinta bem com a gente mesmo quando a gente olha no espelho? De novo, Antonella. Antonella, como eu falei, ficou comigo ontem o dia inteiro. 15 para as 7 da manhã ela pula da cama. E a Antonella acorda com uma fome voraz. Ela já acorda falando, papai, quero tetê. Aí eu fui lá, fiz o tetê dela e tal, ela está tomando o tetê dela, ela virou para mim e falou assim, papai, tem pão de queijo? Adora pão de queijo. E você sabe, né? Ontem de manhã estava um pouquinho mais friozinho, né, aqui em Santo André. Aí ela virou para mim e falou assim, papai, quero pão de queijo. Aí eu virei para ela e falei, filha, vamos na padaria? Aí ela, vamos, papai. Aí chegamos na padaria ali por volta de 7 horas da manhã, a padaria vazia. Aí eu virei para a garçonete e falei assim, por favor, traz uma porção de pão de queijo quente. Aí chegou aquela porção de pão de queijo na mesa. Antonella estava se refestelando de tanto pão de queijo. E sabe o que eu estava pensando? Nossa, como eu sou um bom pai. Porque muitas vezes a gente faz um monte de coisa, não é por causa do outro, é porque no fundo, a gente quer olhar no espelho e se sentir bem com a gente mesmo. A gente pode até fazer, às vezes, algumas coisas que aos olhos humanos de outros são absolutamente generosas.
parecem ser absolutamente desprendidas. Mas no fundo, sejamos honestos, meus irmãos. No fundo, sabe o que eu queria? Era que a Antonella dissesse assim: ah, papai, você é sensacional. Porque no fundo, no final das contas, o que a gente quer é olhar no espelho e estar bem com a gente mesmo. O texto diz: o Deus que se fez pobre por vocês. O foco é o outro e não a mim mesmo. O foco é o outro e não para que eu seja reconhecido. O foco é o outro e não para que eu tenha uma boa consciência acerca de mim mesmo. O foco é o outro. Ah, meus irmãos, a gente precisa aprender que no final das contas, depois de ver um texto como esse, a gente não é nada generoso. Você já parou para perceber que muitas vezes, como eu acabei de falar, a gente contribui de maneira generosa para se isentar de responsabilidade, justamente porque a gente não está preocupado com o outro, a gente está preocupado com a gente mesmo? A gente faz atos de misericórdia porque a gente está preocupado com a gente mesmo, não com o outro. A gente participa da campanha do Natal Missionário não por causa do outro, que pode ouvir o Evangelho a partir do nosso investimento no reino, mas é porque a gente quer acordar e falar assim: não, eu participei da campanha, eu sou um bom crente, eu sou uma boa crente, olha só, você viu o tamanho do cheque que eu assinei para deixar na igreja? Deixa-me fazer essa aplicação de maneira muito criteriosa. Eu sei que está 37% a campanha, mas eu prefiro que você não traga nenhum recurso a esta igreja, se for para que você possa acordar de manhã e se sentir bem consigo mesmo. Esse dinheiro é maldito. Ele não é bem-vindo na Urbana. Agora, se, entendendo isso, é doação de si, é sacrifício de si, é entrega de si, você fala: não, é isso, a minha oferta comunica isso. Aí o seu dinheiro é muito bem-vindo aqui. Porque somos uma comunidade que queremos ser focados no outro e não em nós mesmos. Em quarto lugar, a generosidade é custosa. Generosidade é custosa. Note que o texto diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio, olha só por meio da sua pobreza. Houve um custo, ele se tornou pobre, ele sangrou, ele suou. Generosidade, meus irmãos, como eu disse a vocês, não diz respeito àquilo que sobra no orçamento para a gente oferecer, diz respeito àquilo que a gente sangra para fazer. Sabe, marido, quando você fica acordado para tua esposa ter algumas horas a mais de descanso, isto é generosidade. Isto é generosidade. Ah, mas eu pago a bolsa cara da marca cara de grife. Se você tem condição para isso, onde é que está a generosidade disso? Por isso que generosidade, meus irmãos, ela não está atrelada a coisas materiais. A generosidade do Deus pobre está atrelado ao fato de que ele assumiu sacrifício para que por meio deste sacrifício de se tornar pobre, por meio deste movimento de ser alguém que vestiu a pobreza, outros fossem abençoados. Se você entrou nesse lugar aqui em paz com a sua consciência, achando que você é uma pessoa generosa, cumprindo sua obrigação ou fazendo alguma coisa para você se sentir bem, hoje eu vim aqui chamar você ao arrependimento e dizer assim: por favor, arrependa-se. Porque a generosidade bíblica sempre é sacrifício. A generosidade de Cristo está no seu sangue oferecido, está na sua morte, está no sacrifício, está no martírio. Eu falei isso no primeiro domingo desse advento, e vou repetir isso. Se no final do ano, e no início do ano que vem, a gente não sair do outro lado lá,
um pouco mais pobre, um pouco mais cansado, um pouco mais desgastado, porque outros foram beneficiados da nossa riqueza, do nosso cansaço, do nosso sacrifício, a gente não entendeu o que é ser cristão. Se no fim desse período de temporada, de festas, a gente não saiu. E, meus irmãos, eu não estou falando só da igreja, não. Você já parou para pensar que as nossas empregadas passam 10, 20, 30 anos sendo nossas empregadas e a gente não faz nada para que elas deixem de ser as nossas empregadas? E a gente não tem remorso nenhum nisso? 10, 20, 30 anos. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Mas um dos embates mais ferrenhos que eu tive uma vez com o meu pai, quando ele ainda era vivo, foi quando ele tomou a decisão de recontratar uma empregada que nós tivemos quando eu era criança. E essa pessoa é uma irmã em Cristo, uma mulher muito piedosa que, enfim, nós crescemos com ela lá na nossa casa, a Ireneide. A Ireneide era uma mulher incrível, ela ajudou a gente, ela quase era uma segunda mãe para a gente em casa. Eu cresci com a Ireneide lá em casa. Aí, enfim, o tempo passou, crescemos, nos mudamos de volta para São Paulo e etc. Perdemos o contato com a Ireneide. Aí, quando meu pai, enfim, teve a oportunidade de contratar novamente uma empregada, a Ireneide estava, enfim, disponível. Meu pai ligou para mim e falou assim: sabe de uma coisa? Eu falei: o quê, pai? Ele falou: vou contratar a Ireneide para ser nossa empregada de novo. Eu falei: pai, você devia ter vergonha de me falar isso. Falei: por quê? Porque nessa altura do campeonato a Ireneide já não tinha que ser mais nossa empregada. Nessa altura do campeonato a gente já devia ter feito alguma coisa. Depois de 20 anos ela servindo a nossa família, a gente já devia ter feito alguma coisa para ela deixar de ser nossa empregada. Para que isso absolutamente fosse um movimento claro de zelo para com o outro, e não mais de zelo para com o outro, mas de sacrifício da nossa família para o bem-estar e desenvolvimento da Ireneide. Generosidade é custo, generosidade é sangue, generosidade é lágrima, generosidade é sacrifício. Se você acha que generosidade é sobra, a lógica que você tem é a lógica do mundo e não a lógica do reino. O Deus que você serve talvez seja Mamon e não Jesus Cristo. Em quinto lugar, e com isso eu começo a caminhar para o fim, a generosidade do Senhor Jesus Cristo é a reversão do mérito. Continuo no por meio. Olha só que interessante, ele diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio de sua pobreza vocês agora se tornassem ricos. Note que esse vocês aqui, meus irmãos, são gente que não merece. Porque Deus não opera na lógica da contabilidade de créditos ou de méritos. Deus não opera na lógica da meritocracia, porque se ele fosse operar na lógica do mérito, eu e você nunca poderíamos ter recebido uma vírgula de graça de Deus sobre nós. Nunca. Porque nós conhecemos quem nós somos. Porque se nós tivéssemos um Deus que conta crédito e conta mérito, que conta débito, que levanta capivara, meu irmão e minha irmã, eu e você seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, ajudar aquele que a gente acha que merece é fácil, né? É muito fácil, né? Não, ele merece, ele fez um bom trabalho. É por isso, meus irmãos, que a gente não bate na porta do nosso chefe depois que a gente recebe o nosso salário na conta bancária, bate na porta do chefe e fala: ô, seu chefe, quão generoso você é? Claro que não. É idiota alguém que faz isso. Por quê? Porque aquilo é aquilo que você merece. Você trabalhou por aquilo. É seu direito, inclusive, receber isso. Mas Deus não opera na lógica do direito, ou do mérito, ou da contabilidade de créditos ou de débitos. Generosidade está no simples fato de que Deus quer dar.
vocês se tornaram ricos, sem merecer. Deus os visitou em sua miséria, sem merecer. Deus os abençoou de maneira extravagante, sem que vocês merecessem. Deus vem do céu, se despiu de sua condição de majestade, sem que vocês merecessem. Meus irmãos, essa é a beleza da mensagem do Natal e do Advento. Um Deus glorioso, visitando gente como eu e você, vestindo carne como a minha e a sua, vestindo a condição e vivendo numa terra miserável como eu e você. Porque se a gente, eventualmente, reclamar méritos diante de Deus, acredite, nós estamos perdidos. Por isso que nós somos afrontados pelas chamadas doutrinas da graça de Deus. Porque a doutrina da graça de Deus diz, Deus te abençoe, você não merecia nada. Isso pega pra gente, né? Como eu sempre falo, se um dia a gente sair para comer uma pizza, imagina eu e você, a gente saiu para comer uma pizza, vamos comer uma pizza com o pastor, né? Aí termina a pizza, bate papo, fala mal do Corinthians, aquela coisa toda. Aí chega a conta. Aí eu viro para você e falo assim, deixa que eu pago hoje. Você vai dizer, não, de maneira nenhuma, pastor. Porque a graça nos ofende, né? O que o pastor vai pensar? Achar que eu não consigo dar conta? Achar que eu não consigo pagar pelo menos a minha parte? Você vai, no mínimo vai dizer assim, não, pastor, deixa que vamos rachar, né? Porque no fundo, a gente não quer passar de gente que não consegue pagar a conta, né? A gente não quer passar daquele tipo de gente de que não fecha, não tem mérito. A gente gosta de mostrar a cor do nosso cartão de crédito. Mas vem Jesus e está dizendo, não, eu paguei, sem que vocês merecessem. Eu abençoei, sem contar mérito ou crédito. Eu não olhei a tua ficha corrida, e ainda assim eu te amo. Eu não fiz absolutamente nada para calcular as boas ações ou más ações na tua vida. Eu simplesmente te abençoei. E em último lugar, generosidade é a libertação do status quo. Deixe-me recapitular rapidamente com você. Em primeiro lugar, generosidade está na entrega de si. Não é da lógica da abastança ou da sobra. Não é transferência de riqueza. É transferência de vida. Generosidade está atrelada a amor sacrificial. A generosidade é amor posto em prática. Generosidade é custosa. Se não custa, não tem generosidade. Se não sangra, acredite, não tem generosidade. Quarto, generosidade é outro-centrada e não autocentrada. É pelo bem do outro e não de mim mesmo. Não para que eu me sinta bem com o espelho depois que eu fiz alguma atitude generosa. Em quinto lugar, generosidade não trabalha na lógica do mérito. E também não trabalha na lógica do status quo. O texto diz, versículo 9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor. Note que se você lesse esse versículo sem a expressão Senhor, o versículo ia ter o mesmo sentido. Você não concorda comigo? Pois vocês conhecem a graça de Jesus Cristo. Paulo não precisava colocar este Senhor aqui, né? Falar a graça de Jesus ou a graça de nosso Senhor Jesus é a mesma coisa, aparentemente, né? Mas não. Ele está querendo lembrar que quem fez o que fez, generosamente, por gente que não merece, foi o Senhor. Sabe onde eu estou querendo chegar? É que a gente, de maneira geral, tem muita dificuldade em se despir dos nossos status quo. Porque, afinal de contas, eu sou
de uma estirpe, né? Outra. E se eu não consigo me colocar no chão, no pé, no sapato do outro, de maneira geral eu não vou ter nenhuma condição de agir de maneira generosa. Não vou. Se eu estou apegado ao meu título, o Senhor foi que fez isso, está dizendo o apóstolo Paulo. Ele não se apegou ao seu título de Senhor e se tornou pobre. Contei uma história para o pessoal das 11 aqui. Vou contar de maneira resumida, porque esse negócio está indo para a internet. Mas, num desses semestres, esse ano eu celebrei o meu 30º semestre. São 15 anos ensinando teologia. Meu 30º semestre como professor de teologia. E acredite, nessa altura do campeonato, no primeiro ou segundo dia de aula, eu já sei quem vai passar, quem não vai, quem vai ficar de DP, qual que é a nota que fulano vai tirar e Beltrano vai tirar. Acredite, os professores aqui sabem do que eu estou falando. Basta uma ou duas aulinhas, você já sabe quem é quem na aula. E aí eu tinha um semestre lá com um aluno que eu vou te falar, um aluno casca grossa, chato de galocha. Sabe? Daqueles assim que eu não aturava. E aí a gente teve um pega pra capar no meio da aula, eu marquei o cara, botei uma mira na cara do fulano. Eu falei, esse não vai passar comigo. Que acredite, professor tem condição. Se ele não quiser que um aluno não passe, não vai passar. E deixei o semestre correr. Deixei o semestre andar. E ele vinha com 1, eu voltava com 10. Ele vinha com 5, eu voltava com 20. E aí lá no final do semestre, ele virou para mim e falou assim, professor, eu queria pedir de você uma extensão de prazo para eu conseguir entregar os meus trabalhos finais e fazer a minha prova final. Isso era tudo que eu precisava. Aí eu me vesti do meu manto de status quo de professor de teologia, virei e falei, não posso. Tem outros 40 alunos na turma que vão honrar. Vão honrar, né, o prazo. Vão fazer a coisa direitinho. Por que eu tenho que dar para você? Eu vou ser injusto com os outros 40 se eu fizer isso com você. E fui para casa me achando. Aí cheguei em casa, compartilhei com a Isabela. Eu falei, amor, sabe aquele cara de pescoço? Achei o que eu precisava para reprovar esse cara. Aí ela virou para mim e falou assim, eu só queria que você lembrasse que um dia você também foi aluno. Só queria que você lembrasse que um dia você foi aluno. Hoje você é professor. Mas um dia você foi aluno. E enquanto você estiver apegado ao seu título acadêmico, enquanto você estiver apegado a essas coisas, você não vai conseguir ser generoso com o teu aluno. Enquanto eu e você, a gente for apegadinho aos nossos recursos, à nossa condição, à imagem que as pessoas têm de nós, a gente nunca vai conseguir viver de maneira generosa. Aí quando o texto vem e grita para a gente que foi o Senhor que se tornou Deus pobre, aí a gente se lembra que é uma reversão da idolatria de nós mesmos, dos nossos títulos, da nossa condição, de quem nós somos. Por isso nós precisamos desesperadamente que Jesus opere generosidade em nós, porque isso é redenção de uma idolatria do ser. Uma redenção de uma idolatria das coisas que temos, uma redenção da mesquinharia que há dentro do nosso coração, uma redenção de uma vida autocentrada. Porque acredite, meu irmão e minha irmã, generosidade é sobre Deus nos redimir, de sermos voltados a nós mesmos e de vivermos apenas para nós mesmos. Que vida fútil e vida vã é essa que nós vivemos? Se o fim é só a gente. O Deus pobre vem convidar a mim e a você para uma vida de generosidade. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado por Jesus. Você fez pobre por mim e por você. Por mim e pelos meus irmãos. Obrigado por Jesus, nosso Senhor.
Ah, Pai, obrigado porque Ele não se apegou ao fato de ser Senhor. Obrigado por sua graça, obrigado por seu sacrifício, obrigado por sua bondade soberana. Ah, Pai, que na medida que a gente sair daqui, que saiamos daqui provocados pelo Evangelho, que versículo poderoso, Pai, a gente encontrou hoje, que faz com que a gente revisite todos os nossos critérios, que julgamos a realidade. Ah, Pai, como a gente precisa do Evangelho nos tratando. Nos trata essa noite, nos visita e nos faz gente generosa, para que sejamos redimidos da mesquinharia e desta vida autocentrada. Ah, Pai, como somos egoístas, como somos fariseus, e nos dirige debaixo da Tua graça, como gente que aprendeu com Deus que se fez pobre, verdadeira generosidade. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.